Boa noite, bem-vindos ao Águas de Aruanda. Vamos abordar hoje um tema muito interessante sobre orixás, nossa série Orixás, que vocês também em casa estão acompanhando aí pelo canal do YouTube Águas de Aruanda. Inscreva-se no canal, é só clique no sininho também para quando tiver conteúdo novo vocês receberem de primeira mão. E vamos falar hoje sobre Oxalá, essa força desse orixá que traz as suas duas faces, que é Oxaguian e Oxalufã. Essa palestra vai ser dividida em duas partes e vou falar do Oxalá mais jovem, que é o Oxaguian, e Tiago Avelino vai falar sobre Oxalufã, que são essas duas forças energéticas que traz o aspecto dos funfuns. Funfuns são os orixás que vestem branco. Existem em suas séries de orixás vários que vestem brancos. No campo das Inhansãs, a Inhansã de Balé, que é a rainha dos eguns. No campo dos Oxóssis, o Oxóssi Inlé, ou Inlê, depende de como você queira falar, porque não existe certo e errado, né? A pessoa pronuncia do jeito que sabe e que lê e que aprendeu, porque é verbalizado. Existe também, dentro dos Xangôs, o Xangô Airá, que veste branco. E por que veste branco? Tem toda uma história, cada orixá, porque um orixá se apresenta de vermelho, outro de azul, outro de branco. Isso daí mostra o grau, por exemplo, Iemanjá Sobá, ela veste branco e prata, são aquelas águas mais espumosas da água. Cada orixá tem um mistério, tem uma lenda para a gente entender nesse signo linguístico que a gente precisa enquanto ser humano, enquanto consciência de terceira dimensão, para saber de que forma direcionar nosso pensamento, nossa devoção para esses orixás. E essa aqui é uma foto clássica de Oxaguian, que traz essa força do jovem, do guerreiro, ele traz a mão de pilão. O nome dele é Oxaguian, que significa orixá que come inhame pilado, né? Comedor de inhame pilado. Mas eu vou contar algumas lendas para vocês entenderem os porquês dessa nomenclatura. Quem é Oxalá? Eu coloquei aí duas fotos também clássicas. Uma jovem que traz uma mão de pilão e uma espada na outra. Porque Oxaguian é a guerra e é a paz. Às vezes a gente precisa entrar na guerra para depois saber como é a paz, né? Ele traz essa dualidade. E Oxalufã, ele já traz essa calmaria, ele já traz uma outra natureza. Eu gosto muito de Pierre Verger. Ele traz muitos ensinamentos. Eu peguei algumas obras dele também para ler sobre Oxaguian, que é um orixá pouco conhecido. É mais nas linhas de candomblé que se estuda, né? Mais na Umbanda, eles cultuam mais, às vezes Oxaguian enxerga como Ogum, que é muito parecido. Dizem que Oxaguian é o Ogum de branco. Mas é claro que são mais de 500 orixás africanos. Quando foi chegando no Brasil, reduziu-se a 16, não é isso? Se eu tiver 16 orixás, sendo que Oxalufã e Oxaguian, eles fazem parte de uma mesma estrutura. Até na Bahia existem 16 Oxalás. É claro que a gente vai, o quê? Para o grande estudo que a gente fez, a gente vai falar dos dois, Oxaguian e Oxalufã. Obatalá, Odudua, Orixá Oquim, Orixá Lulu, Orixacô, Oluiá Babá, Rocô, Oxalufã, Babá Epê, Babá Lejubê, Oxaguian, Orixá Acanjapicu, Orixá Ifuru, Orixá Querê, Babá Ibô, Ajaguna, Oliçança. É tanto que algumas músicas de Oxaguian vocês vão ouvir muito chamando Ajaguna, né? Ajaguna, que é uma espécie também de Oxaguian. E lembrando que dentro dos orixás existem as modalidades ainda. Vamos dizer que desses 500 orixás, eles foram pegando forças de cada um e colocando, como tem, por exemplo, Xangô, Aganju, Xangô, Agodô, Xangô, Airá, né? Inhansã de Balé e outros tipos de Inhansã e outros tipos de Oxóssi. E aí dentro dos orixás de Oxalá ficaram dois, Oxalufã e Oxaguian. E vamos assim, agora a pergunta, quem é Oxaguian na verdade? No culto dos orixás, ele é o guerreiro mais jovem dos funfuns, como eu falei, que são os orixás que vestem branco. Ele é saudado como Elejibô, que é o senhor de Ejibô, e tem uma lenda também na cidade do mesmo nome, na Nigéria. Esses orixás são deuses africanos que vieram para cá com os negros e que a religião brasileira, tanto Umbanda como Candomblé, que foi a religião que a gente chama afro-brasileira, ela vai unindo a cultura africana, a religião africana, com a cultura dos índios, a religião dos índios, e surge essa roupagem aí da oralidade que vai passando e criando, né, no modo brasileiro de ser, e o certo e errado não existe. Estou falando aqui
o ponto de vista aqui do meu estudo. No Brasil possui diversos codinomes: Orixá Oguiã, Oxalaguiã, Oxaguim, Xaguim, Oxodim. Alguns o tratam como filho de Oxalufã, mas isso não importa se é filho de Oxalufã, se é uma visão mais nova. Alguns perguntam também como é que escreve Oxaguiã com acento, né? Ou Oxaguiã com N no final, dos dois jeitos, porque isso daí vai depender, né, da linha de estudo e vai passando. O que importa é a pronúncia mesmo, Oxaguiã. E ele pertence à época da criação. O que eu quero dizer? Alguns dizem que Oxaguiã é muito jovem, né? Mas nenhum orixá do tempo da criação ele é tão jovem. Ele é apenas mais jovem que o Oxalufã, que já é um senhor, mas no arquétipo, viu, gente? Porque são forças da natureza, do elemento ar. Ele é apenas mais jovem, já que o outro ele já é mais curvado e tem o Opachorô, que é aquele instrumento sagrado que ele usa. Esse aqui é para dizer que ele está mais numa linha de frente, de guerra. Ele traz a espada, diferente da outra força energética. Por isso que quando se fala em Oxaguiã, você tem um movimento de um orixá com mais habilidade, com mais rapidez, na linha de frente de guerra mesmo. Também considerado como um dos orixás da agricultura, tem muita ligação com Oxóssi, inclusive por essa questão do inhame, né? Que o inhame pilado é a comida de Oxaguiã, e esse nome Oxaguiã vem porque significa comedor de inhame pilado, né? Bem curioso isso, né? Oxaguiã, ele é conhecido como Ajagunã, é conflito que antecede a paz, como eu falei. Sempre na nossa vida a gente experimenta a guerra, né? Vem os conflitos da nossa mente e as dificuldades para depois a gente saborear o que é a paz. Não diz que depois da tempestade vem a bonança, né? É mais ou menos a tempestade que vem para você evoluir. Oxalá, Oxaguiã, ele traz a evolução, ele traz muito essa questão do novo que chega. Ele é o guerreiro que destrói para concretizar que o novo se estabeleça. E vocês vão ver já eu vou falar de 3 lendas bem interessantes de Oxaguiã, onde você vai verificar de que forma ele atua para trazer a modernização. Ele é o dinamismo da vida em busca do conhecimento, do progresso e do avanço. Quando a gente está à frente de algum projeto novo, pode chamar Oxaguiã. No Tarô dos Orixás, que nós canalizamos aqui no Águas de Aruanda, quando vem a carta de Oxaguiã, é uma carta de mobilidade, de atuação, de movimentos rápidos, de que a coisa vai dar certo. É uma carta muito positiva, que inclusive é representada pelo pilão. E ele representa também o nascer do dia, simbolizando o primeiro raio do sol, que esquenta a terra fria da madrugada. Enquanto aquele Oxalufã é aquela energia da noite, das 3 horas da manhã, esse já é aquele nascer do dia que já começa a esquentar. É mais ou menos essa força que você vai vendo as coisas clareando. Ele é a claridade, vencendo e cortando a escuridão da noite e acordando o dia, ajudando o homem a criar um novo ciclo de vida. É um reinício sempre de novos ciclos. Ele traz como símbolos o pilão, que representa, né, o inhame pilado. A comida dele, inclusive, é o inhame pilado, porque o pilão foi criado por ele, inclusive, para pilar o inhame. Ele é o orixá do inhame pilado, que significa, né, o pilão Ojô, Odô, e a mão do pilão, que se tornaram seu emblema e proporcionaram-lhe o título de Senhor do Pilão. Esse utensílio também na religião é para Xangô, né, que geralmente as peças de madeira existem para o orixá Xangô. E a espada e o escudo que recebeu de Ogum. Ele tem muita força energética ligada a Ogum, por isso que algumas lendas sempre colocam ele e Ogum, que essa questão aí da guerra. Ogum sempre é um general de batalha e eles dois sempre estão juntos. Vou falar de algumas lendas para vocês entenderem essa força energética de Oxaguiã. Diz que Oxaguiã ele nasceu sem cabeça, dentro de um caramujo, ele não teve mãe. Ele nasceu sem a cabeça. Imagina a pessoa nascer sem cabeça, né? E aí o que foi que aconteceu? O Ori deu uma cabeça para Oxaguiã, só que era feita de inhame pilado, né? Que esquentava demais. E Oxaguiã começou a andar, esquentava, ele tinha dor de cabeça, não aguentava mais. E o que aconteceu? Ele encontrou Iku. Iku é a morte. Ele encontrou Iku no caminho, aí Iku pegou e disse assim: eu lhe ofereço uma cabeça. Aí colocou uma cabeça lá em Oxaguiã. Só que a cabeça era muito fria, né? Cabeça preta. E aí ele ficava incomodado e Iku ficava rondando ele a morte, né? Até dizem que filho de Oxaguiã não gosta da morte, né? De Iku, por causa dessa lenda. Para vocês vejam que tem
uma certa lógica, né, as lendas, para mostrar o porquê. Quer ver não gostar da morte é filho de Xangô, né? Aí é que está bem essa força energética que eu já dei na palestra de Omolu, porque essa força energética de Xangô com Omolu. Mas voltando para Oxaguian. Então ele ficou com aquela cabeça fria. Imagine, antes a cabeça era quente, agora a cabeça é fria, a morte rondando. Eis que surge quem? Ogum. Aí Ogum apareceu na vida de Oxaguian, deu uma espada, e com essa espada Oxaguian começou a andar, e toda vez que a morte chegava perto dele, passava a espada, e aí começou a afastar. Só que Ogum, ele tentou ajudar Oxaguian, né? Começou a puxar a cabeça, e aí as duas cabeças se fundiram, né? Ele ficou com a cabeça azul, essa coisa do Ogum. Por isso que ele também usa o azul, eu estou de branco e azul, né? São as cores de Oxaguian. E ele traz essa ligação muito com Ogum. Por isso que algumas pessoas dizem que os filhos de Oxaguian são filhos de Ogum, mas os arquétipos são diferentes. Falo já dos arquétipos para vocês. Então essa lenda aí de Oxaguian, que nasceu sem cabeça, e ele deve a Ogum aí essa grande bênção de ter uma cabeça. Outras lendas, que é bem interessante, de Pierre Verger, você pode encontrar no livro, que eu vou colocar no final a referência bibliográfica. Ele se tornou Elegibô. Na verdade, o nome dele era Elegibô, né, que foi do rei de Egibô, que era esse lugar lá da África que ele vivia. Estou falando de lendas, viu, gente? Para vocês entenderem. E o que aconteceu? Por comer muito inhame empilado, os orixás deram o nome de Oxaguian. Veja que interessante. Os orixás, né? Orixá comedor de inhame empilado. E ele tinha um parceiro que andava junto com ele, que era um babalaô dele, que chamava Aolé de Gê. O que aconteceu? Ele era um grande adivinho e Oxaguian sempre buscava ele para saber das coisas, quando ia ter guerra, quando não ia. E certa feita ele saiu, né, para terras distantes, o grande amigo dele, e ele ficou, né, reinando Oxaguian. E certa feita, muitos anos depois, esse amigo dele chegou e disse assim: cadê Oxaguian? Cadê o comedor de inhame empilado? Aí as pessoas, né, os soldados, disseram: que afronta é essa, falar de Oxaguian assim? Vou prender você. Prendeu o babalaô. Aí o babalaô disse que a partir de agora, vários anos de miséria, as mulheres vão ficar secas, não vão ter mais filhos, vão passar fome, os cavalos, né, não vão comer mais. E até tem uma música de Margareth Menezes que fala, né, que é Elegibô, né? Vocês já dançaram muito no carnaval, né? Ele Elegibô, né? E fala que as mulheres ficaram estéreis, a peste e a fome e tal. Conta a história de Oxaguian. Quem quiser ouvir bem essa lenda, Margareth Menezes e Elegibô, viu? Depois todo mundo ouvindo e dançando, viu? Pode dançar porque o orixá também é alegria, não é tristeza não. E o que aconteceu? Esse babalaô fez essa magia, né? Que tudo ficou desse jeito, tudo a peste, a fome, tudo que não prestava. E o que aconteceu? Quando Oxaguian descobriu que era um amigo dele que estava preso, soltou, e aí ele disse: tudo bem, vou restaurar a paz, os pastos vão ficar mais verdes, agora com uma condição. Todo ano vocês vão ter que colher os atoris na floresta, 300 atoris, são aquelas varinhas, que aqui estou mostrando uma festa do pilão de Oxaguian. No final tem essas varinhas que eles ficam guerreando até quebrar. Todo ano as duas tribos vão pegar essas varas e vão ficar lutando até quebrar, em símbolo, né, para representar isso que aconteceu. E é por isso que existem, né, os atoris, essa coisa das varas, e a ligação também de Oxaguian com Yansan. Diz que quem deu os atoris a Oxaguian foi Yansan. Por isso a ligação, né, de filhos de Oxaguian com filhos de Yansan, tudo tem uma explicação energética. E aí vem dessa lenda. É bem interessante, né? Quem quiser ler mais, tem um livro de Pierre Verger que tem essa parte. Outra lenda para mostrar como os filhos de Oxaguian são, né? Os filhos de Oxaguian não podem ver ninguém parado. Mas se estiver parado, ele arranja a mesma hora uma coisa para você fazer. Interessante, né? Eu sou filho de Oxaguian, né? Aí o que acontece? Oxaguian, ele saiu para guerrear com Ogum, né? E depois, nessas guerras, eles tinham que pegar provimentos, né? E ele ia lá no castelo de Ogum pegar provimentos. Chegou lá, os súditos de Ogum construindo o castelo, né? Um castelo maior, né, bem grande, e Oxaguian chegou e disse assim: e esse castelo? Ah, é para Ogum. Aí ele: ah, tá muito bonito esse castelo, mas Ogum merece um castelo maior. Vocês vão fazer o que agora? Agora descansar, né? A gente já construiu o castelo, todo mundo está cansado. Aí Oxaguian pega a espada, pô, derruba o castelo, né? Aí o povo: e agora? Agora vocês vão fazer um mais bonito ainda. E Oxaguian vai para a guerra. Daqui a algum tempo ele vem buscar mais provimento, né? E vê aquele castelo maior ainda, 3 vezes, né?
Eita, que castelo bonito, já acabaram, já acabamos o castelo. E vamos fazer o que agora? Ah, vamos descansar, né? Não, algum merece um castelo maior ainda. Pega a espada, pô, derruba o castelo. Ele não pode ver ninguém parado, né? E aí vai, né? Segue, quando volta, tá lá o castelo aí, vai seguindo até o dia que eles chegam e concluem esse castelo e algum chega e tudo. Quer dizer o que com essa lenda? Para explicar aquela coisa, aquela natureza, né, dos filhos de Oxaguian que não pode ver ninguém parado. Se vocês conhecem algum filho de Oxaguian, estiver sem fazer nada, você procura alguma coisa, finge que está fazendo, viu? Ou lendo, ou trabalhando. Se seu chefe for filho de Oxaguian, está liquidado, viu? Característica dos filhos de Oxaguian falando nisso, olha, claro que eu vou puxar a sardinha, né? São pessoas trabalhadoras, organizados, lutadores, líderes, estrategistas e bons parceiros, pessoas generosas, alegres, extrovertidas e felizes, dedicados e bondosos, sabem fazer e conservar amigos, desenvolvem o intelecto, defendem os injustiçados, estão na defesa da verdade. É bem interessante porque Oxalá traz essa força. E do trono da fé. O que é o trono da fé? Inclusive no sincretismo, ele é o Jesus mais jovem, que é o menino Jesus de Praga, né? É o mais jovem, né? E o outro é Jesus Cristo, o Oxalufã. Mas eu quero dizer o quê? Que dentro desse trono da fé, ele busca muito lutar pelas orações, pelas coisas que levam a pessoa para cima, elevam a autoestima da pessoa. Mas tem os lados negativos. Todos nós temos o lado sombra, né? E o lado luz. E no lado negativo, se ele não fica vigilante, o filho de Oxaguian, ele, quando alguma coisa na vida não está bem, ele se irrita, ele já acha que não vai dar certo, puxa para o lado negativo, é o oposto da fé, né? Você tem que manter a fé, pode ficar ressentido, reclamando, fez isso comigo, não sei o quê, olhe para perdoar. É tão interessante que é o oposto, né? Você tem fé, você perdoa, mas às vezes o lado negativo vem e falta de fé, ressentimento, desânimo, não vai dar certo isso. Então é a vigilância sempre. E não gosta de ver ninguém parado. E teimosia, né? Pessoas teimosas. Então, se você aí que está assistindo Filho de Oxaguian, você precisa sempre estar vigilante aí para essas questões. Nos aspectos gerais, quem quiser fazer oferenda para Oxalá, Oxaguian, você na sexta-feira use branco para trazer a paz para a sua vida. Os símbolos de Oxaguian, a espada, a mão de pilão, varas de atori, que são aquelas que eu falei da luta, né? O ofá que é essa. E outra coisa, dizem que os filhos de Oxaguian também tem dois tipos, um que traz a espada na mão e outro que traz o pilão, né? O do pilão é o mais calmo e o que traz a espada é o bringuento, o encrenqueiro, né? Então, às vezes você está naquela fase da espada, às vezes você está na fase da mão do pilão. Tudo vai depender, né? Da sua atuação junto à espiritualidade, da sua expansão da consciência, do autoconhecimento. Quem quer fazer uma oferenda para Oxaguian, geralmente é canjica, que é aquele milho branco, você ferve, coloca a oferenda e alguns bolinhos de inhame pilado, né? Você pode pilar o inhame mesmo da raiz, pila e você faz os bolinhos, são as oferendas de Oxaguian. Ele traz como elementos da natureza o ar e a atmosfera. Quem quer tomar um banho desse orixá para se fortalecer, são folhas mais frias e mornas, né, como olha, cana do brejo, manjericão, alecrim, boldo, levante. Sempre você está vendo aqui ervas frias. São ervas mais mornas, não tem aquelas ervas quentes como as de Exu, né? Então já são mais para acalmar vocês. Ele traz domínios, que são nossas lutas diárias, pelo sustento, pelo trabalho, traz a paz, traz a iluminação, e no sincretismo é o menino Jesus de Praga, o Espírito Santo. Sua saudação, Xeuê Babá ou Xeuê Pababá. Geralmente são essas as formas de saudar Oxaguian. Água Jaruanda, de minha autoria, da editora Pará de Minas. PRVG, Deuses e Urubás na África e no Novo Mundo. Também dele notas sobre o culto aos orixás e voduns. E de Prande, Mitologia dos Orixás, Companhia das Letras. Quem quiser se aprofundar mais, é só buscar esses livros. E essa é a nossa contribuição para vocês aí. Não deixem de estudar, pesquisem, porque eu só trouxe linhas gerais, mas cada um de vocês merece, assim, aprofundar e estudar mais, porque esses estudos dos orixás são muito importantes para a gente entender as forças energéticas que plasmam na nossa vida e que protegem o planeta Terra. Tá bom? Gratidão a todos.